bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com José Stelli, doutor em Estudos Internacionais. Seja muito bem-vindo, José Stelli. Eu agradeço o convite, Bruno. Vamos falar pela segunda vez, né? Exatamente. A última vez que falamos foi uns 2 anos atrás. Exato. Stelli, você tem desenvolvido estudos sobre a democracia. Uma parte desses estudos foi feita para sua tese de doutorado. A democracia é um tema especialmente caro aos defensores das ideias da liberdade, sejam eles anarcocapitalistas, libertários, liberais e conservadores. Agora, historicamente, a democracia era bem diferente desse modelo que acabou vencendo no Ocidente. Então, eu queria começar essa conversa com você bem do início. Né? Como é que essa discussão sobre democracia ela se desenvolve historicamente a partir dos gregos, especialmente Platão e Aristóteles, e depois vai resultar nessa moderna concepção de democracia? Bem, eu não vejo muita diferença entre o que acontecia em Atenas nos tempos antigos e o que ocorre hoje na Europa, nos Estados Unidos, na Inglaterra. O problema é sempre o mesmo, né? Que se a gente vê, por exemplo, por que essa é a minha interpretação da morte de Sócrates, né? Eu não acho que Sócrates foi condenado a tomar veneno, cicuta, né? Porque ele estava corrompendo a juventude com ideias sobre novas divindades, como disse Justino Mártir, né? Eu acho que o problema sempre foi que a democracia, sendo apenas instrumental, não tendo, como aponta Aristóteles, nenhuma competência constitucional, né? Ela, portanto, né, quer dizer, democracia não existe, é isso que eu descobri. Não existe democracia, não pode haver democracia. O que existe é o método democrático. Que, se você pensa que democracia é uma coisa que é o governo do povo todo, o método democrático, obviamente, não tem nada a ver com isso. É apenas um governo de uma minoria, mais ou menos 25%, 30% dos votantes, que, usando o método democrático, elege um governo, na realidade, minoritário em relação à população como um todo, e mesmo em relação, talvez às vezes, em relação ao número de pessoas que possam votar, por exemplo, é o caso dos Estados Unidos, né? Então, eu discordo, por exemplo, dessa descrição inicial que você deu, de que a democracia é cara aos liberais, conservadores, anarcocapitalistas. Eu duvido que seja caro aos anarcocapitalistas, mas talvez dentro do esquema deles exista alguma maneira de explicar isso. Deixa eu só esclarecer uma coisa, Stelli. Quando eu digo caro, é em termos de interesse, tanto com a parte crítica, de criticar vigorosamente, quanto sei. Aqueles que defendem alguma forma de democracia. Não disse com isso que todos eles defendam ou sejam simpáticos à ideia da democracia. Bem, aí que está o problema. O que ocorre, por exemplo, que os democratas, a maioria deles são socialistas e eram socialistas já na época de Atenas antigo, por exemplo, né? Com subsídios para as artes a fim de conquistar o poder, digamos assim, dos artistas, que os artistas, como Antônio Gramsci nos ensinou, né? Ele é o mais inteligente de todos os marxistas em termos revolucionários. Então, essas coisas, como os críticos de Péricles, por exemplo, já falavam, que ele, com esses subsídios, ele transformou um povo sóbrio e dedicado à poupança e ao cuidado das suas boas economias. Em apenas uma geração, ele os transformou em amantes de despesas e da intemperança, né? Quer dizer, o problema já existia na época. Então, aconteceu o seguinte, que a Constituição de Solon impôs, é claro, limites óbvios, que é o que Sócrates defendia, esses limites
governos majoritários, ele impunha limites e não dava, ele cerceava, como resultado, todas as constituições fazem isso. A Constituição de Solon cerceava os interesses organizados que queriam tomar o poder, né? E, como disse Aristóteles, uma vez no poder, queriam estender os seus mandatos e ficar lá o tempo todo, né? Que é o que o método democrático permite e a razão por que os grupos organizados amam tanto a democracia. Que eles não amam a democracia no sentido em que as pessoas normalmente pensam de democracia, que seja o governo do povo, nós estamos sendo protegidos por isso, nós elegemos o nosso governo, nós controlamos o nosso governo. Isso é tudo insensatez, nada disso está acontecendo. O que está acontecendo é que os grupos organizados usam o voto do povo para justificar, para abençoar o fato de que depois da eleição eles é que vão comandar o governo e não o povo em si. Quer dizer, uma vez eleitos, eles simplesmente desaparecem, a gente nem sabe o que está acontecendo, né? E a gente precisa sempre, o povo precisa ficar se defendendo, quer dizer, não todo o povo, porque parte do povo é comprada também pelas promessas dos demagogos, né? Quer dizer, então nós temos que começar a definir o que é democracia no sentido clássico, digamos, né? Que essa ideia vaga e imperfeita e incorreta de que nós todos vamos nos reunir, né? Nós somos todos racionais, a gente se reúne, debate, então um voto majoritário resolve as diferenças. É claro que isso não ocorre se você já foi a uma reunião de condomínio, que é o exemplo mais perfeito, digamos assim, do que a gente chama de democracia. A gente sai roubado, quer dizer, vamos dizer, tem 9 pessoas lá, faz um voto de 5 contra 4, 5 vencem e você acaba pagando coisas que não devia pagar, porque eles, às vezes, mesmo num condomínio, são corruptos e têm interesses, por exemplo, em aumentar as despesas a fim de ganhar uma propina das pessoas, das companhias que vêm fazer os concertos e tudo mais, e até roubar parte dos novos insumos, não como a gente diz, das novas receitas, porque eles fazem metade do trabalho, como eu vi aqui nos Estados Unidos, em grandes condomínios aqui que eu conheço, em que tem pessoas lá dentro que se organizam e, digamos assim, fazem um assessment, eu não sei como se diz isso em português, ou seja, elevam a taxa mensal do condomínio para as diferentes pessoas em um certo tanto para pagar os novos gastos com manutenção, por exemplo. E então eles simplesmente roubam metade daquilo, fazem umas coisas assim por cima, rapidinho, pintam por fora e ficam com o resto do dinheiro. E tem gente organizada nesse sentido aqui nos Estados Unidos, provavelmente no Brasil, que vai de condomínio em condomínio. Digamos, eles compram um apartamento, entram naquele condomínio, principalmente os condomínios ricos, né? E eles se organizam lá dentro, roubam o dinheiro e daí vendem e vão para um outro condomínio. E é assim que eles vivem, né? E esse é o processo democrático, isso que a democracia traz, né? Existe uma razão por isso, né? Que é o fato de que a Constituição, digamos assim, que é um número de regras, e pode ser, no caso, uma Constituição orgânica como a inglesa, ou britânica, né, em que o corpo de leis, o direito em si, e todo o emaranhado de leis é que acaba cerceando digamos assim, as investidas dos demagogos e dos democratas e socialistas que estão organizados, e os grupos organizados, né, os interesses organizados que querem sempre tomar o poder e ficar no poder. Então, a democracia acaba investindo contra isso e destruindo a Constituição gradualmente. Isso ocorreu, por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi imaginado como uma república liberal, mas essa república liberal continha
como resultado do democratismo que estava surgindo na Europa na época e que os americanos estavam lendo e estudando aqui nos Estados Unidos, na colônia, eles inseriram, né, na Constituição a ideia de que os representantes seriam eleitos pelo povo. A Constituição não diz nada mais a respeito disso, apenas diz isso. E então, não diz, por exemplo, que a pessoa deve ter um limite ao mandato. Então, como a Constituição não apenas permite o voto democrático, o processo democrático para a eleição dos representantes, mas não põe nenhum limite ao que eles possam fazer, basicamente, supõe-se que a Constituição, né, dado os seus freios e contrapesos, vai cercear, digamos assim, vai limitar e corrigir os impulsos destrutivos do processo democrático. Mas, por exemplo, se a Câmara dos Representantes está na maioria do partido X, a Casa Branca está com o partido X e o Senado está na maioria no partido X, então você tem um governo unitário, não existe na realidade. E o próprio Supremo Tribunal, os juízes também são, digamos assim, colocados lá pelos partidos, né? Então, mesmo a parte mais sagrada do sistema americano, que é o Supremo Tribunal, tem assim, o povo sabe que ele está manchado, né? Ele não é perfeito. E é isso que o sistema democrático, na realidade, produz. A gente pensa, né, que ele digamos que ele divide o poder e que o povo, cada indivíduo fica com o poder como resultado disso. Que, na realidade, o que ocorre é que pela ação pelo roubo do processo democrático, o roubo da democracia, digamos assim, que os grupos organizados fazem, o que você tem, na realidade, é uma concentração de poder. Você tem um governo unitário, né, em que é possível que os três poderes estejam unidos e fazem parte, na realidade, de um cabal destruidor que vai pisotear, né, nas liberdades e nos direitos dos indivíduos daquele país, né? Então, é isso que está ocorrendo, né? Não existe democracia, só existe o processo democrático que não tem nenhum respeito por ninguém, né? Como Aristóteles já mencionou na sua política e já percebeu na sua época, a democracia traz para o país o hábito de desrespeito, digamos assim. Então, o próprio povo é corrompido por isso, porque direto ou indiretamente as pessoas já aprendem, mesmo na escola primária. Você começa a ver já na sala de aula, né, a maneira como as coisas ocorrem. Você nota que existe o processo democrático, digamos assim, a sensibilidade democrática que é insensível, né? Ela está ali já no primeiro, no segundo ano de aula, no segundo ano do primário. Como eu percebi na minha filha, eu já vi que ela estava sendo afetada por isso quando ela estava no segundo ano, né? Ela já tinha certos hábitos, já tinha coisas ocorrendo na sala de aula que eram basicamente hábitos socialistas e social-democráticos, né? Marcelo, desculpa. Não, você citou a crítica que Aristóteles fez à democracia. Platão também era um grande crítico da democracia, que ele dizia que era o governo dos ineptos e fazia uma defesa da guardiania, né, que seria o governo dos guardiães. Quer dizer, tanto na Grécia, com aquele modelo de democracia que funcionou em termos de escolha, né, durante um tempo, em virtude do tamanho das pessoas que poderiam efetivamente escolher, e depois, à medida que aquilo foi ampliando, degringolou, né? E durante toda a sua resposta, você disse exatamente como é que a democracia é, ou seja, como é que funciona na prática. E os modernos teóricos da democracia, como o Robert Dahl, o Giovanni Sartori, por exemplo, são teóricos que escrevem sobre como a democracia deveria ser, né? Então há um descompasso, ou há um abismo muito claro entre a moderna teoria sobre a democracia e a forma como a democracia funciona, e exatamente essa como você acabou de relatar.
Por que há hoje essa clivagem tão grande, esse abismo tão grande entre a teoria, outro teórico da democracia que está vivo em atuação, que é o Larry Diamond? Por que há esse descompasso entre o que os teóricos da democracia dizem, e os políticos, obviamente, acabam também se aproveitando disso, e o próprio funcionamento da democracia? Eu acho que é um problema de definição. Quer dizer, as pessoas, esses teóricos estão sendo levados pelo que estão sendo governados, pelo que é aquela ideia idealista do que Schumpeter chama de a teoria clássica da democracia, que surgiu no século XVII, principalmente na França, mas também apareceu também no final do século XVIII, no século XVIII na França, né, começando por várias pessoas, por exemplo, Voltaire, né, e na Inglaterra, Jeremy Bentham, né, que era um superdemocrata proto-socialista já, né? E a democracia normalmente leva ao socialismo. É isso que eu gostaria de que, se quem está me escutando hoje puder lembrar uma coisa que eu digo nesta entrevista, é isso, que a democracia não é o que vocês pensam, não é o que você pensa, não é o que tem sido vendido para nós deliberadamente ou inconscientemente, de que é uma coisa boa. Democracia é o portal do socialismo. E o grande comunista Karl Marx, é claro, concorda comigo, que eu, na realidade, cheguei a essa conclusão uns meses antes de ler o livro do historiador alemão que se refugiou nos Estados Unidos na década de 30, fugindo de Hitler, Arthur Rosenberg. E ele escreveu esse livro, Socialismo e Democracia, ou Democracia e Socialismo. Não, é Democracia e Socialismo, justamente porque uma leva a outra, né? Então, ele fala naquele livro, basicamente, da percepção gradativa que Marx teve de como a democracia, na realidade, em vez de ser uma coisa liberal, constitucionalista, que ele odiava, né? Na realidade, seria uma das maiores armas da construção do socialismo dentro do sistema constitucional europeu, né? E eu respeito essa definição de Marx porque eu acho que ela é absolutamente correta, né? Então, falar de democracia como se fosse uma coisa que faz parte do sistema constitucional, que faz parte do liberalismo, etc., é errado e é um erro fatídico na minha opinião. Agora, então, quer dizer, como é que nós resolvemos esse problema? Como é que nós vamos, digamos assim, acatar essa sensibilidade de Giovanni Fartori, Robert Dahl, essas outras pessoas que querem consertar a democracia? Quer dizer, como é que nós resgatamos isso? O que, na realidade, eles estão tentando resgatar, talvez sem saber, não é a democracia, é o constitucionalismo liberal, que impõe limites à democracia. Agora, é interessante que eu estou sendo caridoso aqui, porque Robert Dahl não me parece ser uma pessoa que pensa desse modo, mas digamos assim que seja, né? Robert Dahl, no livro dele, Prefácio à Teoria Democrática, né? Apesar de toda a elegância daquela exposição dele, e de como ele aponta corretamente, em parte, as deficiências da Constituição americana, principalmente do ponto de vista de James Madison, foi o pai da Constituição, ele acaba, quando se percebe, no fim das contas, ele é a favor de eleições, e ele pensa, né, que eleições resolvem problemas. E eu sei que isso não é verdade, né? Então, como é que nós resgatamos? Bem, finalmente, Hayek, apoiado na teoria de Schumpeter e na visão que ele tinha da sociedade também como economista, nas necessidades de uma economia, da liberdade, e também apoiado na metafísica da moral de Kant,
criou o que ele chama de demarquia, ou seja, o regime constitucional liberal reconstruído, em que o processo democrático é praticamente suprimido, né? E a não ser na Câmara dos Deputados, em que continua ocorrendo como está. Com a seguinte diferença no caso de Hayek, que quer dizer, todo o interesse que os grupos organizados têm, isso em grupos organizados também incluem os partidos, é claro, né? E as pessoas, às vezes, um grande número deles são inescrupulosos, eles querem corromper o sistema usando o voto. Todo o interesse que eles têm vem dessa teoria de que, uma vez eleitos, eles podem fazer o que eles querem, porque o povo sancionou, o povo abençoou, digamos assim, aquelas promessas demagógicas da eleição, da pré-eleição, com o seu voto no dia da eleição, né? Então, Hayek basicamente diz o seguinte: quem gasta o dinheiro, digamos assim, quem gasta o dinheiro do orçamento, seria, no caso de Hayek, a Câmara dos Deputados, não tem direito de determinar os níveis de impostos. Isso é determinado pelo Senado, que é eleito por um outro método, segundo Hayek, democrático, uma democracia limitada, e que rege simplesmente o lado normativo do sistema, e isso tem a ver simplesmente com as leis gerais, as regulamentações gerais, mas nada tem a ver com o orçamento em si e com os gastos governamentais, que é o que normalmente é do interesse dos democratas, né? Botar a mão no dinheiro, saquear o tesouro, criar mais programas sociais, mais educação, mais escola, mais pontes, mais gastos, a fim de colocar o governo em dívidas, né? Que eles sabem que nunca serão pagas. Então vamos dizer assim, vamos dizer de um modo geral, rapidamente, assim, como é que se pode, quer dizer, não é isso que Giovanni Sartori quer, não é isso que Robert Dahl quer, mas eu tenho a impressão que se eles honestamente estão falando de que existe um problema, você tem que separar, né, o lado instrumental do lado normativo do processo legislativo. Ou seja, assim como existe uma divisão de poderes entre legislativo, executivo e judiciário, tem que ter uma divisão de poderes dentro do legislativo em termos daquelas coisas que são normativas pertencentes, como diz Kant, à opinião do povo, aquelas regras gerais que não mudam por séculos, né, a respeito do que é certo e o que é errado, em termos de regras gerais aplicáveis igualmente a todos, né, desde o rei até o mais pobre súdito. Você tem que separar, então, essas coisas, a opinião do povo, a parte normativa, da parte instrumental, que tem a ver com o que se chama a vontade do povo. A opinião do povo não muda, a vontade do povo muda o tempo todo e pode ser manipulada pelos políticos, pelos demagogos, a fim de conseguir alguma coisa. E uma vez que essa coisa é satisfeita, então, para ganhar nova eleição e para se manter perante as câmaras de televisão, dizendo que estou lutando pelo povo, os demagogos, então, aparecem e prometem novas coisas, novas coisas relativas à vontade do povo. Construímos uma ponte na cidade, digamos. Ok, a ponte está terminada, e o que o político vai fazer agora? Ele precisa criar uma outra coisa, precisa renovar a praça central, ou precisa criar uma escola, alguma coisa, porque é dali que vêm as propinas das construtoras para, né, não só, às vezes, dinheiro no bolso dele para enriquecê-lo e tudo mais, mas também para dar dinheiro para a sua campanha, para ele se manter naquela posição e ganhar a próxima eleição. Então é assim que funciona, né? E de modo que essas teorias idealistas desses escritores não têm muito valor, na realidade, porque eles estão definindo a coisa incorretamente. Se eles estão realmente, honestamente querendo, digamos assim, a democracia no sentido de que todos participam, que todos são respeitados, então você tem que conseguir isso por regras gerais aplicáveis igualmente a todos, ou seja, o Estado de Direito na sua maior e completa e detalhada expressão em todos os níveis da sociedade. Isso é que dá
a democracia no sentido de que todo o povo está participando, digamos assim, mesmo que não vote, ele está sendo respeitado. E, do contrário, da maneira como estão as coisas, não pode ocorrer. Então, digamos assim, por exemplo, como é que nós vamos consertar o sistema? E eu não sei se esses escritores aí são a favor disso, porque eles acreditam em partidos e tem toda essa teoria de que os partidos levam a vontade do povo e a opinião do povo para um processo e trituram aquilo, e no fim das contas, em termos de legislação, sai alguma coisa que lá no fim que é um benefício para o povo. Nada disso ocorre, né? Muito pouco ocorre. Quer dizer, o pouco que ocorre é porque eles têm que fazer alguma coisa, têm que resolver um problema e vão acabar fazendo alguma coisa, charqueando o porco de alguma maneira, concedendo certas coisas, negando outras coisas, e sai alguma legislação corrente, né? Mas normalmente essa legislação corrente não tem qualidade normativa de longo prazo. Refere-se apenas a coisas que ocorrem no momento e que têm que ser mudadas dentro de um certo tempo, quando a vontade do povo ficar exaurida e novas promessas, novos produtos, né? Nós temos que ser... Schumpeter faz nos lembra de que a democracia e o capitalismo moderno surgiram na mesma época. E o que a democracia fez foi simplesmente copiar os métodos de venda e relações públicas, digamos assim, do sistema econômico. Então, tem todo o processo democrático que tem a ver com isso, por exemplo, concorrência desleal, adulteração do produto, propaganda falsa, é claro, toda propaganda é falsa, né? E todo esse tipo de coisa que é deprimente, né? E que a gente tolera no sistema econômico, porque é assim que, né, uma companhia que quer me vender um celular não está tentando necessariamente controlar a minha vida. Agora, um político que está tentando me vender um projeto de gastos sociais, ele tem alguma outra coisa em mente que é um pouco diferente do vendedor do celular, né? Então, nós precisamos chegar à compreensão de que o processo democrático, na realidade, ele é contrário à democracia no sentido como normalmente se interpreta esse conceito. E, na realidade, como eu digo, não existe democracia. O que existe é o processo democrático. Uma vez que você tem eleições e partidos, e é impossível usar democracia de outra maneira nos tempos modernos, você vai ter isso aí e nada vai mudar, né? Nunca vai ser diferente, né? Os Estados Unidos está morrendo aos poucos há 200 anos. A Inglaterra, a Grã-Bretanha, está sob um regime basicamente de tirania legislativa da Câmara dos Comuns há 200 ou mais de 200 anos, né? Quer dizer, eles fazem o que bem entendem. A única coisa que salva o sistema britânico é que, quando você não gosta do governo, entra um novo primeiro-ministro. Mas não existe realmente nenhum limite, a não ser das maiorias conseguidas para votar a favor ou contra, dentro da Câmara dos Comuns. A rainha nada tem a ver com isso. Ela é apenas vítima a família real é vítima do que está ocorrendo no parlamento. Stanley, na semana passada eu entrevistei aqui o professor Anthony Miller, que também fez uma defesa da demarquia em alternativa ao atual sistema democrático, e com críticas bastante parecidas com a sua. E eu queria fazer a mesma pergunta, na verdade duas, eu vou fazer a primeira agora, que eu fiz para ele. Se você pudesse apontar, você apresentou uma série de virtudes da demarquia, se você pudesse apontar um problema, um principal problema da demarquia, qual seria ele? Bem, o problema de qualquer sistema, né, é o ser humano, obviamente, mas isso a gente não pode nem falar porque ele vai existir, né? E nós temos que ter um sistema de freios e contrapesos e limites internos e círculos concêntricos de defesa da integridade do Estado, né? De modo que esses ataques não cheguem a controlar o Estado e o Estado seja neutro, né? Que seria o Estado liberal verdadeiro, né? Constitucional.
Bem, a demarquia de Hayek me parece que tem um problema, que o problema principal é que ele mantém a democracia, o sistema democrático, o processo democrático, o que nós temos aí de corrupção existente, ele mantém isso na Câmara dos Deputados. No Senado, isso é bastante consideravelmente resolvido, porque o Senado tem atribuições diferentes e não pode ir além de certos limites constitucionais. E também, é claro, a Câmara dos Deputados não pode. Por exemplo, no caso de Hayek, o sistema existente que continua, o sistema que continua democrático eleitoral que continua existindo na Câmara dos Deputados, ele ainda é cerceado pelo fato de que a Câmara dos Deputados não determina, gasta, digamos, tem um orçamento e gasta esse orçamento, compra, digamos assim, navios para a Marinha, constrói estradas, vai fazer escolas ou coisa desse tipo, mas não tem direito de determinar níveis de taxação. Então, mesmo no regime de Hayek, o problema que nós temos agora é consideravelmente reduzido pelo fato de que quem taxa não pode gastar e quem gasta não pode taxar. Isso é um grande... Né? Ele menciona limites de mandato que um dos grandes problemas da formação de redes internas de corrupção e essas coisas que é difícil de determinar mesmo numa investigação, como no caso do Lava Jato, fica difícil porque é uma rede muito grande, né? Que pessoas se conhecem, têm os seus telefones, podem telefonar um para o outro, se organizar rapidamente, e o povo lá não tem a menor ideia do que está acontecendo, nem a polícia, nem os outros têm também, né? Bem, então eu penso o seguinte, que Hayek errou em manter o processo democrático, quer dizer, manter o sistema existente, mesmo limitado, dentro da Câmara dos Deputados. Porque, dado o fato de que essas pessoas agora que esses partidos não controlam mais o Senado, apenas controlam a parte instrumental do sistema que é a Câmara dos Deputados, ainda com grandes limites em termos de não poder fazer gastos além do que o orçamento permite, né? O orçamento que eles não determinam, porque isso é determinado pelos níveis de taxação estabelecidos pelo Senado, né? E é claro, aquilo seria também dentro de certas regras e limites de taxação, quer dizer, todo esse absurdo de taxar o povo e de obter receita por termos de, em aspas, necessidades governamentais, é claro, são simplesmente coisas inventadas pelos corruptos, pelos grupos organizados, pelos interesses organizados, para obter verbas do povo e gastar e se beneficiar com elas, né? Quer dizer, mesmo com esses limites, o que ocorre é o seguinte: dado o fato de que a democracia tem essa fama de ser a defensora do povo, a voz do povo, que ela representa a opinião e a vontade do povo, eu garanto para você que se amanhã estabelecêssemos, segundo o Hayek, seguindo as regras do Hayek, e mesmo algumas outras regras que eu colocaria no sistema de Hayek, deixando a Câmara dos Deputados ser baseada no sistema eleitoral existente, os grupos organizados, os demagogos, os socialistas, essa coisa que está ocorrendo no Brasil, nos Estados Unidos, que é realmente deprimente e nojento, eles vão se organizar dentro da Câmara dos Deputados e vão começar a choramingar e agitar e demagogiar e vão para o povo e dizer: esse regime precisa ser deposto porque ele não representa a vontade do povo. Imagina, né? O povo não pode votar e se expressar a sua vontade por causa de todas essas limitações constitucionais do sistema de marketing. E então é dali que vai sair a revolução, é dali que vai sair a mudança e a destruição do sistema. Pode levar 20 anos, 50 anos, 100 anos, mas é dali que vai partir a tentativa de acabar com o sistema, assim como os demagogos de Atenas acabaram com o sistema
com a Constituição de Solon, que tinha consideráveis limites ao que uma Assembleia poderia fazer, né? Então, essa é a minha crítica principal, e por isso que nas minhas palestras da China, né, que não foi traduzido e mesmo na minha tese, eu recomendo que o mesmo sistema de eleição democrático, mas não partidário, que ocorre para a escolha dos representantes para o Senado, né, para os senadores, seja aplicado também à Câmara dos Deputados, de modo que você extingue a democracia e os partidos políticos. E se alguém tiver alguma coisa que queira fazer, né, se há alguma vontade do povo, então eles terão o direito de vir de marcar uma reunião com o Senado e pedir uma modificação da lei porque a lei é injusta ou coisa parecida, que é o que a gente faz, por exemplo, que é o que ocorre, digamos, é a mesma coisa que um tribunal superior, né? As causas vão subindo, certas coisas podem ser resolvidas e devem ser resolvidas a nível local, né, municipal, outras a nível regional, estadual, e as coisas maiores em nível, digamos assim, federal, nacional. Agora, Stélio, então, você pode, na realidade, extinguir a democracia e os partidos democráticos. Eles eles devem se tornar, como diz o Hayek, digamos assim, instituições filosóficas, basicamente, que fazem recomendações ao sistema de governo, mas que não tem nenhum poder de alterar o sistema, né? Agora, para encerrar, Stélio, como é que seria essa transição da democracia para uma demarquia? Como é que isso poderia ser feito, levando em consideração o que nós temos hoje? Bem, isso me foi perguntado pelos examinador externo quando eu fui fazer a minha prova oral na Universidade de Buckingham. Ele era um professor meio nervosinho e que não gostava de mim. Ele ensina na Universidade de Londres. E ele, então, com desrespeito, me perguntou: e quem é que vai fazer essa mudança? A vanguarda do proletariado. E eu disse, exatamente, essas coisas provavelmente vão ocorrer, digamos, se ocorrerem, eles vão ocorrer por revolução. A Constituição americana foi o resultado de uma revolução. O que ocorreu na França foi o resultado de uma revolução. O que ocorreu no Brasil, as mudanças que ocorreram no Brasil, foram o resultado da Revolução de 64, né? Que melhorou muitas coisas. Imagine se o janguismo e o petismo estivessem no Brasil desde aquela época, né? Nós estaríamos em Cuba, ou Venezuela, ou China, hoje em dia, né? Então, sim, todas as mudanças vêm de um grupo pequeno que tem uma energia mental muito forte, que sabem o que tem que ser feito e que estão realmente comprometidos com a verdade e com digamos assim, com o bem comum e não com interesses pessoais, né? E que tem um conceito muito elevado do que é a integridade do Estado e a integridade da justiça, né? E são essas pessoas que vão conseguir obter apoio suficiente para fazer essa revolução. Então, o que eu estou pregando, digamos assim, uma coisa que eu já disse algumas vezes, pelo menos uma vez no IEE, em Porto Alegre, que os brasileiros devem começar a preparar agora com grandes intenção e com as melhores intenções e os métodos mais corretos e mais morais, né? Eles devem ser, como Ayn Rand recomendou, né? Dedicados moralistas, né? Devem preparar a revolução de 31 de março de 2064. Que essa é a que vai levar o Brasil à demarquia, não a de Hayek, mas a de Stélio, né? Que é um pouquinho mais exigente do que a de Hayek. Tá certo. Stélio, muitíssimo obrigado pela entrevista. Ok, tá bem. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.